Olá, pessoal. Lohan, tá por aí? Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite, Zé, tudo bem? Beleza? Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, tá ótimo. E você, tá me ouvindo? Tá ótimo aqui. Você já Boa. trabalhou com áudio também? Trabalha? Como é que é? Sim, sim, trabalho. Sou aqui de Londrina, né, Paraná. Trabalhei bastante tempo com produção musical, Legal. mais voltado para bandas, né, com estúdio, produção de discos e tal. E tá com uns 2 anos, 3 anos que eu enveredei um pouco mais aí pra praia do audiovisual, né, com alguns curtas, né, pós, edição de voz, enfim, mixagem e composição de trilha também, né? Então tô mergulhando na praia aí agora, recentemente. Legal, cara. Que legal, que legal. Bacana. E tá gostando? Como é que é? Tá desenvolvendo? O sul do país tem uma cultura muito forte, né? Tá começando um mercado muito bom, né? De audiovisual, É, né? Bastante prêmio, bastante produção, principalmente Porto Alegre, né? Se eu não me engano. sim, 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 tá bem legal. Londrina também tem um polo bem bacana, assim, de produção. Eu tô achando bem interessante. É assim, tem que ir adentrando aos poucos, né? A gente vai primeiramente galgando esses projetos com parceiros, projetos menores, e entrando mais numa onda para aprender, para fazer, né, para estar perto das pessoas que já estão aí uma caminhada um pouco mais longa nessa área aí. A praia do áudio mesmo, com bandas, é um lance que ficou muito home, né, hoje em dia, né? Todo mundo tem um estúdio em casa, né? Então, o estúdio ele não é mais para uma cena assim, né? Principalmente aqui o trampo mais alternativo, não é um ambiente muito mais, entre aspas, necessário, né? Todo mundo tem um estúdio em casa, tem a forma de você produzir o seu som, os seus trabalhos hoje em dia é muito independente mesmo, assim, no sentido de acesso, né? Então, acabei também migrando um pouco nessa área aí por conta dessa mudança do mercado da cena, né? Que é comum e é tranquilo, né? Essas coisas vão acontecendo mesmo. A tecnologia, ela tem muito disso, né? Ela vai, fecha umas Uhum. portas, abre outras, Abre né? E outras é, e vamos embora. é um movimento constante, né? E a gente vai se adaptando também, né? Eu comecei. Então, aqui estou batendo um papo contigo, mas vamos tocar o barco aqui, Boa. falar um pouco da proposta, né, do que a gente está desenvolvendo aqui. É, é, Vamos lá. Então, aqui é um curso com a ABC Curso de Cinema, acho que você já se cadastrou por lá, né? Isso. Eu tenho a Bial de Sound Design, isso aqui nasceu de um sonho, né, da minha vida, né? Aqui eu tô com esse B e E aqui, são os nomes das minhas filhas, assim, Bárbara e Elise. Então, por Opa, isso que é B, maravilha. então é meu terceiro filho, né? Que massa. Então, começou muito antes delas, né? Sou pai de duas meninas também. Então, maravilha. A gente sabe como é que é. É, a pegada é essa, legal. Eu tenho essas duas meninas também, uma de 20 e uma de 12. Então, a minha história começou assim, falar um pouquinho da empresa, né? Isso aqui são alguns trabalhos que a gente já fez, trabalhos diversos. Eu hoje, como atuo, né, na parte de supervisão de som, eu atuo no processo inteiro, tá? Desde a pré-produção à pós-venda, né? Porque eu tenho uma expertise tanto de set, né? Tanto de captação de som, quanto de pós-produção. Então, a minha proposta para o mercado brasileiro é fazer a figura do sound supervisor, ou supervisor de som, diretor de som, enfim, tem várias nomenclaturas. O objetivo é exatamente esse: ser o profissional que permeia, que cuida da proposta sonora do projeto audiovisual inteiro, entendeu? Um produtor, um diretor me contrata e eu cuido da parte sonora inteira do filme. Em vez dele falar com 5, 6 pessoas, 10, enfim, ele fala comigo e eu cuido disso tudo. Tanto da parte técnica,
quanto da parte artística. Artística, Então, ok. uma ideia de ser um link disso tudo, entendeu? Porque o nosso trabalho está muito envolvido com técnica, equipamento, ferramenta e tudo mais, mas também tem, né, uns 50% dele ali é artístico. Então, é o que você pensar, a sua sensibilidade, o criar, entendeu? O resolver demandas, soluções, problemas e, enfim, é um meio-meio, né? Então, ele tem uma parte técnica e uma parte artística. Eu cuido desse processo inteiro. Então, esses são os projetos que eu já fiz, grandes, assim, Dona Beija é um projeto de uma novela que vai estrear agora, já, daqui a pouquinho, pela HBO Max. Nosso Lar foi um projeto de... Esse Dona Beija eu fiz a captação, nesse caso, né? Fiz a captação de som. Nosso Lar eu fiz a mixagem. Ninguém de Ninguém mixagem. How to Be Carioca, a captação. Use a Sua Voz, a captação. Desapega, enfim, captação. Mentira da Mira, eu fiz o projeto inteiro, o projeto todo. Caravana da Jack foi um reality muito grande, rodou o Brasil inteiro, captação de sons, montou uma super estratégia sonora diferente, assim. O outro do Netflix também Somos um Só, a mesma coisa. Então, esses projetos, alguns eu fiz o som direto, alguns eu fiz a mixagem e alguns eu fiz o projeto inteiro, né? Porque às vezes eu já tinha uma equipe, enfim, é coisas do mercado que é o projeto que vai acontecendo. E eu tô para lançar agora mais dois, que esse fiz o projeto do início ao fim, que se chama Advogado de Deus e Irmãs Fox. Esse Irmãs Fox é um filme todo em inglês, vai para produto externo, então tudo pela Sony. Então vamos lá. Um pouco sobre mim, né? Maravilha. Falar um pouco sobre mim. Eu comecei com 17 anos, mais ou menos, trabalhando como igual você, trabalhando com estudo de música, né? Comecei a minha história na parte musical também, comecei Uhum. tocando com 10 anos, enfim. Tive banda de rock, essa coisa toda que muita Boa. gente já passou, Começou bem. né? Comecei a trabalhar com estúdio de música e fui para a parte educacional, né? Fiz produção fonográfica pela Estácio, depois fiz uma pós-graduação em MBA em TV Digital pela UF, né? Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio, né? E tive a oportunidade de fazer um primeiro filme, que foi o Cinco Frações de uma Quase História. Isso tudo está lá no meu site, enfim, depois o site da produtora, e posso te deixar aí à vontade, Ah, sim, você vê legal. depois. Trabalhei um pouco com dublagem, cheguei a trabalhar na Herbert Richards, foi bem interessante, né? Foi uma experiência muito interessante de conhecer o próprio vivo, né? O próprio Sim. Herbert Richards, a pessoa Herbert Richards viva. Então foi um aprendizado muito grande. É o nome desse estúdio aí dele tá na nossa memória aí, né? De quem tá desde a década de 80, quem nasceu aí final de 70 e 80, as dublagens, né? Sempre tinha o nome dele Herbert no Richards. anúncio dos, né, dos trailers dos filmes e tal. E é muito interessante que o Herbert Né? Richards, ele era, né, ele foi um alemão, né, veio para o Brasil e Sim, desenvolveu uma cadeia produtiva, né? Ele que inventou a sim, dublagem, né? sim, Então hoje tem lei no Brasil, hoje não, né? Desde aquela época tem lei no Brasil por conta disso, né? Tem uma lei que todo projeto internacional tem que vir, tem que ser dublado. É obrigatório, não tem opção de um produtor trazer um filme estrangeiro e não dublar, né? sim. Então, isso é uma coisa que veio, que espalhou para o Brasil inteiro. Hoje tem diversas empresas de dublagem, enfim. Então, é bem legal, assim, bem legal a história, né? Aí também, falando um pouquinho mais, aí passei pelas televisões, trabalhei na Globo um bom tempo, cuidava de vários projetos lá, passei pela TV Record também, né? Então, isso foi legal, que eu aprendi muito como funciona um processo, né? Processo grande, né, com vários profissionais envolvidos. A ideia de organização é muito importante. Quando você trabalha sozinho, você desenvolve o seu método, mas quando você trabalha com mais de uma pessoa, é interessante você desenvolver um método em comum que funcione, né? Então é uma coisa que você vai aperfeiçoando ao mesmo tempo, toda hora, né, o tempo todo. Então, quando você trabalha com mais de uma pessoa, isso faz muita diferença, né? No trabalho de finalização, a questão de organização, né?
E aprendi muito isso trabalhando com empresas grandes, né? Com vários processos, vai e volta, enfim. E desde Uhum. 2013 que eu estou aqui levantando a bandeira, lutando no audiovisual, que é com a minha empresa, com o meu próprio negócio, depois que saí desse período de CLT, digamos assim. Eu estou aí batalhando, lutando, desenvolvendo cada dia mais, né? Faz um trabalho, melhora, investe, faz outro trabalho, aprende, melhora, investe. É um processo eterno, tá? Entendeu? Sim, Então é algo que você, né, com bastante experiência que tem, vai, né? Não deixa, você não deixa de aprender, né? sim. Então é mais ou menos assim. Então, falar um pouco mais aqui, dar um pulo. Eu fiz umas apresentações um pouco. A ideia daqui é a gente falar sobre o curso, né? Mas fiz um pouco né, de explicações do que é mixagem, né? Um processo que equilibra todas as fontes sonoras de um filme, diálogo, música, efeitos sonoros, ambiente, para criar, né, o que a gente chama de desenho de som, ou paisagem sonora final, né? E com esse objetivo né, de transformar a coisa um pouco, cada vez mais coesa com a visão que o diretor tem. O diretor é o capitão do barco, né? O diretor é o capitão do barco, é onde que você conduz, quer dizer, quem conduz o projeto, né, o projeto audiovisual, né, ele que manda, né, então a gente propõe. Nosso trabalho, eu sempre falo para todo mundo que trabalha, que estudou comigo e trabalha comigo e tem oportunidade, a gente sempre propõe, né? Nem sempre é o que o diretor quer, ou às vezes, muitas vezes ele nem sabe o que ele quer. Então, é importante a gente propor. Então, eu sempre falo isso, não, cara, cria, propõe, coloca ali na timeline, na ferramenta que você usa, seja Pro Tools, seja Audacity, seja Reaper, seja Nuendo, seja o que for, ou a própria Premiere, enfim, propõe, né? O máximo que você vai fazer é apertar um mute, né? Então não se acanhe com isso, entendeu? Tem muita gente, muito, principalmente profissional iniciante, se acanha muito com isso, pô, será que o diretor vai gostar? Cara, eu já tive um filme, por exemplo, Os Cinco Frações de uma Quase História, que foi o meu primeiro filme, eu comecei exatamente nessa parte de criação de ambientes e efeitos sonoros, foi o primeiro filme que eu fiz. Uhum. E nesse filme, eu criei muito, tava com aquela vontade de iniciante e tal, criei, Uhum. bolei um monte de coisa, e eram cinco diretores. Eram cinco filmes, cinco diretores, todos eles entrelaçados, né? Um acontecia no primeiro plano, outro acontecia no plano de fundo. E eles se entrelaçavam ao longo da história. Um dos diretores, a maioria gostou, um dos diretores não queria nada daquilo do que eu fiz. Eu simplesmente desliguei. Entendeu? Ó, não quer, ele era um descampado, não tinha nada, tinha passarinho, tinha ambiente, vento, tudo que acontecia na imagem ali, eu coloquei. E ele simplesmente não queria nada, ele queria silêncio. Então, entende como é Sim, complexo esse trabalho? É sim, um trabalho sim, que é muito pessoal, é muito gosto pessoal mesmo, entendeu? sim. E também aí acaba também entrando numa dinâmica assim de relação até mesmo apenas, claro, tem a questão artística e tudo mais, que quando a gente está propondo, a gente está criando, a gente está trabalhando, a gente está vamos dizer, na chave da arte, né? É a leitura, é a sensibilidade. Mas ao mesmo tempo tem essa dinâmica comercial, né? Da relação Exatamente. com a cadeia produtiva aí, né? Então, querer. A relação comercial entra no tempo de trabalho, É, que você não pode é, ficar o tempo todo para sempre, sim, entra nas horas de estúdio, sim, entra na questão, né, na questão financeira, na questão de sim. entrega, de quanto tem que Tudo, né? entregar. Então, tem toda uma métrica ali que sempre faz sentido. Você tem, E ó, desse, você e tem desse equilíbrio de vontades também, né? Entre aquilo que você sugeriu, que você gostaria que ficasse, exatamente. até porque vai ficar com a sua assinatura ali no desenho sonoro, mas o diretor, que nem você falou, ele que tá com leme ali, como, levando o filme para um Porque o lugar, filme né? acaba tendo, o filme É, acaba, é um projeto coletivo, mas que tem um capitão no barco, sim, entendeu? sim, Então, exato. não É, adianta achar que
que o filme é seu, entendeu? Ou que eu sempre Sim, falo, o som não é sim, seu, o som é do sim, produto, né? O som é do sim, filme, o som do sim. projeto audiovisual, né? Então, Uhum. então Perfeito. é isso, assim, Boa. é um pouco do longo das experiências que eu já tive. Então, eu sempre defendo a criação, né? Eu sempre defendo o incentivo. Crie, se tiver tempo, cria mesmo, bota a sua assinatura, bota o que você acha que vai funcionar. Pode ser que não funcione para o diretor, entendeu? Ou pode ser que funcione, como eu já tive muitos casos de diretor falar assim, caramba, eu nunca nem... É assim que eu imaginava o filme, entendeu? Uhum. É assim que eu imaginava o projeto. Então, às vezes a pessoa realmente não imagina, não tem como pensar tudo, né? Então, se você contribuir com aquilo ali e aquilo fizer sentido para a história, sentido para a narrativa e emocionar do jeito que tem que emocionar, é, é gol, entendeu? Sim, Então, perfeito. eu super incentivo que faça sempre, né? Mesmo com insegurança. Se você gostou daquilo ali, mostra, né? Porque pode ser que o diretor realmente compre e fala, pô, cara, era exatamente isso que eu queria, mas não sabia explicar e nem sabia pedir, entendeu? Sim, Isso acontece todo dia, todo dia, todo dia. Então é um pouco disso, né? Mixagem, a gente falou muito, criação de atmosfera e imersão, direcionamento da atenção ao espectador, transmissão de emoção, intensificação dos impactos das cenas, construção de identidade sonora do universo do filme, tem tudo isso, né? E a gente tem a diferença, né? Muita gente acaba misturando as coisas, né? Confundindo o que que é edição de som, o que que é mixagem, entendeu? A maioria das pessoas não sabe distinguir isso. Essa analogia aqui eu acho maravilhosa. Opa, acho essa analogia maravilhosa, né? A edição prepara os ingredientes, a mixagem cozinha e serve o prato final. É basicamente isso. A edição prepara, ó. Aqui você vai fazer um prato, você vai preparar arroz, feijão, carne, batata, entendeu? Você vai preparar seu material de trabalho, faca, afiador de carne, sabe, afiador de faca, tudo. Você vai deixar tudo preparado ali. Isso é edição de som. A mix a arte de contribuir com tudo isso, juntar e apresentar um bom prato, que o cliente, no caso, vai comer e vai ficar satisfeito, entendeu? Então, vai ficar feliz, todo mundo feliz. E isso, como falando um pouquinho antes, isso é muito pessoal. Ele entra numa subjetividade absurda, né? Porque o que que é salgado para você e o que que é doce para mim? O que que é doce para você e o que que é salgado para uhum. mim? E o que que eu gosto de paladar e o que que faz sentido para mim e o que que faz sentido para você, entendeu? Então, Sim, a graça e a cachaça, né? O prazer é exatamente encontrar esse lugar, entendeu? Que isso é eterno. Isso aí pode vir toda a tecnologia do mundo, pode vir toda a automação, IA, o que for, mas a arte de emocionar ali, de tocar, é única. Então, é muito interessante. E você usa tudo essas ferramentas que você tem à disposição, né? Você tem ali os sound effects, que são os efeitos, o Foley, que é a edição Foley, que é a produção sonora com corpo, né? Seja passos, as mumuns com corpo. É muito interessante o Foley. O diálogo, que você tem que... A gente trabalha pelo diálogo, né? O diálogo é, sem dúvida nenhuma, a parte mais importante de um filme, né? Se a história não é contada, mesmo com filmes sem diálogo, a história é contada através dos sons, seja por diálogo, né, pelo diálogo, ou pelos efeitos sonoros. Então, é muito importante a sua clara e objetiva, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu prego, assim, prego muito nos meus filmes é um diálogo impecável, entendeu? Impecável. O diálogo tem que estar, eu costumo brincar aqui, surdo tem que ouvir, entendeu? uhum. Tem que ficar perfeito. O diálogo tem que ficar perfeito, porque é o nosso carro-chefe, é o que leva 70, 80% do filme, entendeu? Então, diferente da música, que você tem os elementos mais equilibrados dentro de uma
de um certo nível igualitário, né? Você quer ouvir bem a guitarra, você quer ouvir bem a voz, você quer ouvir a bateria, o bumbo. Então as coisas ficam um pouco mais dentro ali, né, na mixagem de música. O diálogo do filme, não. O diálogo sempre está um ponto a mais, sabe? Tem que estar um ponto a mais. Porque, primeiro, que é onde conta a história. A troca com os atores, entendeu? Esse é um detalhe importante da diferença de mixar música e mixar filme, né? Que você está com outros elementos acontecendo ali. Tem o diálogo, né? Você, por exemplo, a não ser que você queira, né? A não ser que você queira. Por exemplo, imagina você tem o diálogo e você tem os ambientes do filme. Você está numa estrada, por exemplo. Se você colocar os ambientes dos carros e na mesma altura da voz, por exemplo, do diálogo, você perde a pessoa que está assistindo, entendeu? A pessoa vai gerar um desconforto tão grande ali dentro daquele projeto que ele vai simplesmente desligar, ou pular, ou sair do cinema, ou, entendeu? Ou trocar de canal, ou, entendeu? A não ser que você queira usar isso como um elemento narrativo dentro da sua história, por exemplo, você quer gerar um desconforto naquele período ali. Você não vai Se você gerar um desconforto durante 2 horas, é bem provável que a pessoa não assista durante 2 horas, que ela, né, não aguente. Mas se você quer gerar um desconforto naqueles poucos segundos ali, dentro da sua narrativa, é muito interessante. Um filme que fez isso maravilhosamente bem foi O Som do Silêncio. Não sei se você conhece, já viu? Sim, sim, Já assistiu esse filme? sim, Que foi do já. baterista, da história do... Então, aquilo ali é uma opção, é um exemplo maravilhoso de mixagem e desenho de som de, com propósito narrativo, né? Ou seja, o diretor, né, o sound designer, o mixador, enfim, a equipe sonora, junto com o diretor, obviamente, conseguiu colocar o desconforto da pessoa com o aparelho auditivo recém-colocado para Uhum. todo mundo, entendeu? Então ele quis ali passar aquela sensação de desconforto, né, ao ponto do, como você já viu o filme, não posso dar spoiler aqui porque vai ficar gravado, mas chegar numa conclusão, né, de que será que isso era bom? Será que isso é ruim? Será que era isso que ele queria? Entendeu? Esse é o Sim. poder do som no audiovisual, né? Esse é o poder do som. Enfim, tocando o barco aqui, falando um pouco disso tudo. Aqui tinha um videozinho, mas o vídeo está com um problema, vou pular isso aqui. Isso é um pouco do processo, né, de mixagem, né, do palco sonoro, o objetivo de uma finalização de som. Como eu falei, clareza no diálogo, né? Tem que ser bem inteligível, tem que estar muito claro. É, é o principal, entendeu? Qualquer pessoa que falar o contrário pode correr o risco de estar falando uma bobagem. Assim, o diálogo é o nosso carro-chefe, entendeu? Ele é, na 99% dos filmes, 90% dos filmes, ele é que conduz a narrativa, né? Então, as pessoas precisam entender o que está sendo falado, precisam entender. E isso é muito complexo. Parece ser fácil, mas, quer dizer, não é fácil, nunca foi fácil. Isso é muito complexo, né? De você conseguir que a pessoa escute em todos os devices que tem hoje, seja no cinema, numa sala a 90 dB projetada, né? Com boas caixas, com boa estrutura acústica e celular, né? A pessoa ouvir no celular, ouvir isso no trânsito, ouvir num fone de ouvido de R$ 10, ouvir num de US$ 2.000, entendeu? Então, você acaba sendo um desafio, um baita desafio você realizar tudo isso. O equilíbrio entre as camadas, exatamente como eu falei, você equilibrar, você conseguir equilibrar, chegar no resultado onde você consiga imergir dentro daquele ambiente onde está aquela cena. Os ambientes local, né? E os efeitos sonoros, aqueles efeitos sonoros te emocionarem, te conduzirem para a cena, te conduzirem para a narrativa do filme. Isso é muito importante, né? Esse palco sonoro, que seria o sound design, que opa, seria o sound stage, né? Sound design, enfim, o palco sonoro ali de você entender o que está sendo proposto, né? Seja com trilha, né? Seja com muitas vezes acontece. Quantas vezes você já viu aquela cena com slow,
e tá vindo uma barulheira pesada, ruídos, efeitos sonoros, muita coisa acontecendo, diálogo, música, e daqui a pouco fica um silêncio profundo, né? Sim. E como dá aquele alívio, né? Aquele suspiro sonoro, e daqui a pouco volta. Então, isso é sound stage, isso é sound design, isso é equilíbrio, isso é narrativa sonora, isso é importantíssimo. E isso emociona, né? Isso faz emocionar. Consistência sonora é isso, é você ter uma base, né, de tudo isso, você não ter um diálogo altíssimo, outro baixíssimo, né, de uma hora para outra, a não ser que isso faça sentido na narrativa, né? É um grito, enfim. O filme tem que passar inteiro, né? Um filme sonoramente bem feito, né? É aquele filme que você passe inteiro, você é emocionado aonde tem que ser emocionado, você é relaxado aonde tem que ser relaxado, e vai embora, e vai tocando, e ele passa e você fala assim, caramba, né? Não senti nenhum desconforto que não era para sentir, tudo estava dentro daquilo ali, aquele equilíbrio era aquilo que eu queria. Então, isso é o sucesso sonoro, assim, na minha opinião, né? De você passar o filme inteiro, a narrativa está toda ali, o som ajudou a contar a história, e isso faz, para mim, ser o grande objetivo, né? Aí tem as nomenclaturas, né? Diálogos diferentes, né? Caixa, né? Caixa, né? CX, né? Bumbo, né? Tem várias nomenclaturas de música, eu esqueci, né? Muitas delas, porque muito tempo que eu não trabalho só com música, né? Então estou há 20 Uhum. anos, né, dedicado ao audiovisual, então tem várias nomenclaturas que vão mudando ao longo do tempo, mas enfim, o processo é esse: MX, FX ou SFX de Sound Effects, ambiências ou ABG. É importante para você, quando você trabalha com mais de uma pessoa, ou até sozinho Sim. mesmo, faz toda a diferença você ter uma baita organização na sua timeline. Isso Uhum. te economiza tempo e te dá mais espaço e mais oportunidade criativa. Então, quanto mais organizado você for, algo que é muito importante. Eu acho que é super viável. Formatos, né, que acontece, 5.1, 7.1, Atmos, que é o que está em voga agora, DTSX, Auro 3D, outros formatos, mas o objetivo é ser a imersão total, né, em cima, embaixo, nos dois eixos, né, vertical e horizontal. Vertical e horizontal, né? Então, todos os eixos sonoros, a imersão do 360, né? Então, o objetivo é impulsionar a emoção do espectador ali, né? Botar o filme com mais molho, né? Sim. Mais tempero, né? Mais criação sonora, e conduzir a narrativa da melhor forma. Azevedo, E é posso fazer isso. uma pergunta nessa parte técnica aqui que a gente começou a fazer, você começou a colocar aqui Claro, pô, claro. é, você padroniza na sua forma de edição alguns processos, por exemplo, de aplicação de efeito, de reverb, de alguns outros processos quando você está fazendo a mixagem, entre optar em alguns momentos, porque assim, eu, na realidade, eu nunca trabalhei com filmes com longas, né? Sempre com curtas, né? Uhum. Até o momento, assim, 15, 14, no máximo 20 minutos. A gente Mas chamava antigamente de um rolo. isso, Antigamente, os filmes eram divididos por rolo, então se padronizou rolos de 20 minutos. Então, rolo um, 20 rolo 2, rolo minutos. 3. É, por Sim, isso, por isso 20 minutos. Hoje em dia, tem muitos festivais que estão limitando o tamanho do filme em 15 minutos, já com crédito. 15 já com Entendeu? créditos, Então, por isso assim. abaixou um pouquinho, porque muitos festivais acabam. Eu acho ruim, né? Porque fica uma coisa, né? Tipo, meio que podando criativamente as pessoas, mas é um formato, né? De você, por exemplo, festivais, aí você Uhum, bota 4 filmes numa sessão de 1 hora, entendeu? Aí a pessoa uhum. assiste os 4 filmes de uma vez. Aí tem 15, Sim, 15, 15, 15, entendeu? Então, é sim. mais ou menos essa lógica de ter 1 hora, a pessoa assistir quatro Uhum. filmes e avaliar os filmes. Isso é um formato de festivais, entendeu? Ah, De legal. limitar 15 minutos.
Mas sim. continua, desculpa te interromper. Não, 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 ótimo, foi bacana. Não, mas eu digo assim também nessa, por exemplo, algumas coisas precisam, vamos supor, né, alguma ambiência, alguma coisa que vai acontecer. é, o filme vai ter várias ambiências, né? Vamos supor, um canal de reverb, né, que você queira aplicar naquela ambiência. E num filme longo, quanto mais camadas, quanto mais canais você vai abrindo esses efeitos, isso vai consumindo da sua máquina, né? Da sua DAW, do seu sistema. Então, imagino que talvez em alguns momentos, algumas coisas elas já vão tendo que ser processadas e já meio que, claro, sempre mantendo ali o áudio do corte final e os backups ali, tudo sempre à mão, caso alguma coisa precise de ser reajustada, né? Mas você às vezes faz essa ponderação em o que eu já preciso deixar processado, já pronto, ali aquele arquivo de Wave ali, ele já está, digamos, processado, né, consolidado, e outras coisas que vão realmente usando ali dos aplicativos e dos plugins e das câmeras de efeito de edição em canais, em buzzers abertos ali. Você precisa fazer essas ponderações por conta de limite de equipamento? Já precisou em algum momento lá para trás? Cara, muito, muito. A criação é infinita, mas os DSPs e os processadores não. Não, né? Então, cara, tem que reduzir, tem que fazer stems, né? A gente chama de stems, essas Stems. reduções. Stems são as camadas, a gente reduz, por exemplo, na hora de mixar, você nunca, já é muito difícil, assim, né? Tem gente que até faz computador muito forte, muito bom. A gente vai fazendo uns stems, ou seja, por exemplo, ambiente. Pô, mixei e tal, é esse aqui que eu quero. Faz os stems e trabalha só com essa pista de stems, entendeu? Deixa na sua timeline, cria um outro projeto, né, dentro desse mesmo filme, né, vai salvando sessions, né, e a session final de mix, você deixa só os stems prontos. Por exemplo, 5.1 você vai deixar 6 canais dele do filme inteiro, mas todas as automações, todas as trocas, os efeitos, você fez numa sessão só Uhum. de preparação, um pré-mix, seria um pré-mix de ambiente, pré-mix de diálogo, um pré-mix de sound effects, pré-mix de Foley, entendeu? Hum, certo. Normalmente, quando você vai apresentar para o diretor, você já fez esse grosso, entendeu? Sim. Esse trabalho grosso, né? Esse básico. Você já fez essa equiparação e você colocou isso tudo no projeto numa sessão. 100, 250 canais ali abertos, provavelmente pode travar, entendeu? Pode arruinar a sua apresentação, entendeu? Uhum. Então, dependendo da sua máquina, é bom você fazer esses hands-on. Ah, esse efeitinho aqui eu não quero. Você volta lá, corrige, Faz o recall, né? faz Uhum. bota, por exemplo, na sua timeline, né, muitos, né? Por exemplo, você vai ter vou deixar aqui um reverb, por exemplo, sei lá, um altverb, que a gente usa muito, o reverb usa muito, e ele é muito Uhum. pesado porque ele tem muito recurso. Você, por exemplo, pode automatizar. Nessa cena aqui, eu vou usar o reverb que é da cena de banheiro. Sei lá, cena do banheiro, eu quero uma reflexão de banheiro, que é uma reflexão característica. Ou vou ter uma reflexão mais para frente, eu tenho uma cena sei lá, de um campo aberto. Eu quero uma reflexão que tem um delayzinho no final, né? Que a gente sinta a voz batendo lá na parede e voltando um pouquinho. Tem um pouquinho ali de delay, tem um delayzinho ali. Então, ou seja, você usa o mesmo plugin que está ali insertado no canal, você só automatiza para mudança de cena, entendeu? E assim vai Perfeito. fazendo durante o filme inteiro. Agora ficou pesado, processa, Processa, entendeu? né? Uhum. Acredita.
Uhum. Entendeu? Não dá, porque se você deixar o filme. Primeiro, que você não tem máquina infinita, a máquina não vai aguentar esse, essa robustez, entendeu? Uma sessão de filme de longa-metragem tem 250 canais fácil, entendeu? Fácil, mas Uhum. fácil mesmo, entendeu? Chega muito fácil. Isso, né? Então, o que eu faço uma pré-mix, por exemplo, aquilo ali é o que eu quero apresentar como diretor, né? Meu método de trabalho, isso aí você pode desenvolver o seu, mas o meu método de trabalho eu quero apresentar aquilo ali. Então, eu faço muita reunião com minha equipe, com o mixador, com o meu editor de som, com o meu artista de folha, com o meu, entendeu? Com o meu editor de som. Todos os processos vão sendo feitos. Então, quando eu chego no final, eu chamo o diretor. Vamos sentar aqui do meu lado para assistir. Aí, a gente vai no fino. A gente não está pensando no grosso, entendeu? A gente não está equilibrando o ambiente com o diretor ali. É muito raro, entendeu? Eu preparo tudo, deixo tudo do jeito que eu acho que tem que ser, com a Uhum. minha assinatura artística, né? Porque eu quero. E Uhum. trago o diretor, a diretora, né, enfim, para apresentar, produtor, apresento, assisto tudo de uma vez só, porque também isso para audição, você sabe muito bem disso. Uma coisa é você ouvir uma música de 5 minutos, outra coisa é você ouvir um filme de 2 horas e meia, entendeu? Sim. E quem vai assistir, a gente quer que a pessoa assista durante as 2 horas e meia. Então, Sim, claro, a, com a certeza. audição ela vai mudar ao longo do Com cer- tempo. Ela cansa, né? Ela cansa, ela relaxa. Que é uma membrana, né? Essa membrana, ela, dependendo do trabalho, ela processa a informação diferente do que outra. Então, você assiste o filme inteiro e, né? E faz as anotações, né? Ó, aqui, isso aqui eu não queria, isso aqui, e vai tocando. E aí depois outras sessões de ajustes, entendeu? Vamos ajustar, quero ajustar isso, isso, isso. E, enfim, é o método que vem funcionando, que é o que eu tenho acreditado, entendeu? Nesse método, entendeu? Ótimo, ótimo. Legal, obrigado. Ficou claro para tu? Ficou perfeito. Maravilha. É que é um Então, assim, perrenguinho que eu tô começando a passar aqui, assim, de. é muito diferente, né? Você mixar É, uma música de é, 3, 5 minutos para um filme de duas é, horas. Entendeu? É sim, uma com outra certeza. experiência, é um outro universo. O grande barato do som é esse, que você tem vários universos, né? Tem o universo da música, né? Tem o universo do cinema, tem o universo do show ao vivo. É, Então, mesmo, tudo é áudio, tudo é som, mas vixe, são para coisas bem veículos diferentes. e resultados diferentes, entendeu? Sim, sim. Então é isso. Bora. Caraca, a gente já tá aqui um tempinho. Fiz essas opções aqui, né? Falei do zona de interesse, quer dizer, falei do som do silêncio, né? Que é essa que você viu, né? Do baterista, né? O zona de interesse é muito interessante também, literalmente, de você assistir, porque você tem ali uma questão sonora muito, pô, muito rica, né? Muito legal, que você tem ali uma família vivendo a sua realidade de dia a dia, de família feliz, família margarina, e tem o som do horror de um campo de concentração ao lado. Então, o desenho de som é muito criativo e muito legal por conta disso, porque é algo que você não imaginaria no mundo real, né? E Sim. aconteceu, né? Nesse filme, pelo menos, aconteceu. Ele é uma família ali de um comandante do nazismo e tal, vivendo ao lado de um campo de concentração. Então, a gente ouve a turbina né, ele, onde o exaustor lá Exaustor, das câmaras isso. da câmara de concentração e a família ali cuidando do jardim, das árvores, dos É, passarinhos. É muito é, louco, né? é meio. Imaginar isso sonoramente é uma arte, né? Então, É, é. é uma É barata. assim, É esse tipo de coisa que a gente assim, pode chegar. é assim como a ideia, né, e a imagem estão ali fazendo uma meio que uma crítica, né, meio que uma sátira ao contexto e à realidade, né, o som também está tentando acompanhar, né, essa crítica, né, e essa distopia ali, né, É uma distopia, exatamente. Uma distopia né, total. É é, exatamente o que você quis dizer. né, E é isso. Então, é bom, quando a gente está trabalhando com isso, é bom a gente
perceber esses detalhes, entendeu? Que acaba Sim, passando desapercebido, assim, muitas das percebido. vezes, para a maioria das Uhum, pessoas. Então, os profissionais, então, é legal você perceber, pô, caramba, olha que legal, como é que ele pensou isso, desenvolver esse ouvido mais crítico, entendeu? Os projetos que você está assistindo e para o seu trabalho, né? O sim. que que aquele desenho de som, o que aquela paisagem sonora quis dizer, ou quis agregar ao filme, entendeu? Então, é muito importante ter essa visão, né? Isso aí para você assistir depois e é legal contribuir com isso. E tem um pouco mais de assunto aqui para falar, os DAWs, né, do Endo, áudio imersivo, do Objet, a gente falou, realidade virtual, de projetos em Eu 3D acho que que você essa outra consegue. página que você está citando aí da técnica, para mim não mudou aqui na apresentação. Não sei se você chegou a mudar Opa, de página. Aqui para mim tá no mudou agora? processo de mixagem, sou detalhado. Não, Ah, ué, aqui engraçado, eu tô mudando aqui, não é, tá mudando aí para você? não, aqui ficou só naquela página o processo de mixagem de som detalhado. Só, não sei se tem alguma outra página assim, ela não mudou. Ué, que estranho. Não, mas de boa, mas pode ir Aqui. falando também, tranquilo. Eu tô falando, enfim, tô falando sobre alguns detalhes, né? A DAW que você usa atualmente qual é? Eu uso Pro Tools. Ah, você usa Pro Tools. Meu trabalho é com Pro Tools, eu trabalho com essa ferramenta desde sempre, foi onde eu nasci, né? Uhum. Na questão audiovisual, desde a música até hoje, né? Trabalho há muitos anos com ele e vai aperfeiçoando, e tem muito lugar, mas assim, cara, é só uma ferramenta, entendeu? Uhum. É, eu ia te Isso aí, na hora perguntar, de, assim, ass- na hora se de você assistir o acha. filme, ninguém pergunta com o que usou, entendeu? Sim, E na sim. música, a mesma coisa. Cabe você se adaptar e usar o que você acha, né, interessante. Tem agora vários, né? Antigamente tinha poucas opções, né? Hoje em dia tem É, muita opção, né? Então, eu sou mais habituado a usar o Nuendo. no Endo tem um amigo meu que, por exemplo, abandonou o Pro Tools e é apaixonado pelo Nuendo. Eu vi muita coisa legal no Nuendo. É, tem muita gente usando Nuendo, muita mesmo, assim, cresceu muito. Eu usei o Cubase É, muito tempo. Ele veio dali, né? Do Cubase, veio da. Como que era o nome do outro, meu Deus? Me deu um branco aqui agora. Enfim, são sim, vários, né? Hoje tem sim. muitos. Mas é isso, assim, cada um se adapta, eu uso. Eu sempre usei o Pro Tools, né? Me aperfeiçoei, tem, né, Uhum, vários anos de uso. Mas o meu barato hoje é pensar o artístico, entendeu? É sim, mais do que a ferramenta, pensar a criação sonora, né? Tipo, o que que sim. você quer propor, aonde você quer chegar, o que que você quer passar com aquele som ali, não ser um som jogado numa timeline aleatória. Qual é a emoção que você quer gerir, entendeu? Muito mais do que a É, ferramenta, minha sim. cabeça hoje está mais voltada para isso, para o artístico, né? Assim, para visão mais artística. Por isso que eu tenho hoje uma equipe, né, que acaba me dando muito suporte nesse lugar, né, das ferramentas, da técnica e tudo mais. E meu barato hoje é a criação sonora artística, assim, pensamento proporcional, assim, propor para o diretor, por isso que eu sempre incentivo, né, para as pessoas proporem sempre, nunca deixarem de criar, de mostrar, pô, tive essa ideia aqui, o que que você acha? Não gostei, e tudo mais. E é isso. Essa é a Uhum. minha missão. Legal. E aí no curso, ele é. Vamos falar um pouco do curso, né, que É, acabou que a gente falou de bastante coisa, conversando. Então, qual que é a proposta do curso? A gente conversou sobre muita coisa, e eu acabei pulando a questão da proposta do curso. A proposta do curso é uma imersão dentro do meu estúdio durante um dia uhum, inteiro, onde a gente vai pegar os filmes que foram feitos pelo curso, pela ABC Curso de Cinema, uhum, foram criados, foram roteirizados, tem todo lá tem curso de toda a cadeia produtiva do audiovisual, de roteiro, direção, produção executiva, tudo. Então, dentro
esse aglomerado de cursos, se faz filme mesmo, né? A Sim. inclusão do filme é produzir um filme. Os alunos produzem um filme, roteirizam, filmam e finalizam o filme, né? A ideia é para passar o processo inteiro mesmo do audiovisual, né? Do cinema e tudo mais. Dentro desses processos tem um processo de mixagem. Então, já tem uma divisão, né, lá dentro da escola, tem uma divisão de edição de som, que é feito pelo Renan Chaves. Ele faz uma edição de som do filme, e a gente pega esse material como se fosse uma mixagem de real. Assim, a gente vai para o estúdio, a gente ouve no estúdio, no 5.1, na caixa, na tela grande, projeção, e coloca o diretor do lado. Os diretores vêm, para a gente Legal. realmente sentir o que é de vida real, entendeu? De experiência de vida real, para o aluno sentir como é de verdade, entendeu? A gente recebe, prepara o material, assiste, cria, mixa, edita o que precisar, porque já vem uma edição de som prévia, né, de elementação ali, e a gente mixa e entrega. A gente termina tudo num dia, entendeu? É uma experiência, é uma imersão total mesmo Esse nesse processo, processo. Sim. entendeu? Então, essa que é Hum. o diferencial do curso, dessa minha proposta, de levar o aluno para o estúdio, entendeu? Mais do que fazer, cada um faz no seu, mas e ver como se acontece na vida real, como eu tenho feito aí na vida real aí nos últimos 20 anos, entendeu? Ah, que Essa é a ideia do maravilha. curso. Que É uma legal. experiência diferente, assim, única, né? Sim. Pô. De É, você porque. ouvir e todo É, mundo contribui, fica um processo, fica sim. uma mixagem coletiva mesmo, assim, fica É. um desenho de som coletivo, né? A gente experimenta, vê o que funciona. Ó, você gostou? O que você acha aqui para essa cena? O que você acha que. Entendeu? Aí tem o diretor do lado, ó, diretor, não gostei disso, quero isso. Uhum. Legal isso, sabe? É uma experiência de vida Sim. real mesmo, entendeu? Sim, sim. É, porque a gente sabe que na prática, trabalhando e fazendo as coisas, a gente já vai aprendendo muita coisa nessas dinâmicas, né? Então, um curso assim, com essa possibilidade é muito legal, né? Porque tem tudo a ver, assim, né? Exatamente. Fala um pouco de som direto, que eu também faço som direto, Sim. comento, né, da importância do set, é porque o som direto é um processo que eu sempre falo, é um processo de matéria-prima, de construção de matéria-prima. Com uma boa matéria-prima, você tem ferramenta para trabalhar, entendeu? Uhum. Ah, legal. E esse curso ele vai ser, assim, as informações a galera vai passar ou é contigo sobre Vai data, passar, enfim. sim, vai passar. Aí você entra em contato com a escola, todos os canais de comunicação com a escola. Sim, O curso sim, vai sim. acontecer no dia 31 de janeiro, aqui no Rio de Uhum. Janeiro, né? No meu Certo, estúdio, que fica em certo. Laranjeiras, que fica perto da escola. E é um sábado inteiro, onde a gente vai viver a experiência de mixar, de finalizar um filme, sonoramente, né? Filme mixado. A gente entrega o material como a gente manda normalmente, né? Uhum. Para fazer um DCP, enfim, a gente vai. A ideia é viver a experiência real, né? De Pô, como, muito bom. entendeu? Pô, Eu te sim, perfeito. convido a quem for assistir depois, né? Que vai ficar gravada essa conversa. E é isso. Até o dia do curso. Espero que você tenha curtido o papo. Pô, demais, Vitor. Eu agradeço aí a atenção aí. Pô. Foi um papo exclusivo aí, benzer quase. Acho que a galera acabou não entrando aí. Mas Exato. obrigado pela paciência aí. Obrigado. Valeu. Parabéns aí pelo seu trabalho aí. Imagina, qualquer coisa é só colar na gente aí nas redes. Tem lá o Instagram, PC Azevedo Áudio, que é o que eu uso, pessoal, e tem o site, né? missãodesign.com, que é o da, da produtora, né? Vou deixar aqui. Boa. Como é que eu escrevo o nome? Sempre me embolo com isso. Não está aparecendo aqui, é engraçado. Chat. O chat. Escreve aí para mim, você consegue escrever aí no chat? O meu aqui não sei porque não está aparecendo. É que eu acho que a gente tá no modo.
Sem chat, será? Eu acho que sim. Chat não disponível. Reunião de casa, É, somente o membro da equipe tem acesso ao chat. Talvez só o Lohan, né? Porque ele que é o host. é o host, é. É, Eu acho que sim. enfim. Segue aí, tamo junto. Vai ser um prazer ter você lá com o curso. E se tiver qualquer dúvida, entre em contato aí com a gente. Boa, obrigado, valeu. Valeu. Obrigado. Boa Boa noite, até noite, cara. Tudo de mais. bom. Pra você Muito som também. aí. Um abraço. Tudo de Obrigado bom. para você também. Um abraço. Valeu.